Olá, meu nome é Carla Ravagnoli, né? Eu tô aqui para falar para vocês sobre o ciclo fértil, tá bom? Eu quero ensinar as mulheres a entender cada uma das fases do seu ciclo e principalmente qual é o período ovulatório, né? Que muitas se interessam, principalmente as tentantes, né? As que querem ficar grávidas. É muito importante esse curso, porque vai facilitar bastante seu trabalho com saber qual é o momento que vocês têm que namorar. Eu vou reduzir aqui um pouquinho para seguir a apresentação. Essa sou eu, gente. Né? Eu trabalho com medicina chinesa, eu sou especialista em saúde da mulher. Essas são as minhas especialidades, tá bom? Eu acompanho a mulher desde a tentativa até a gestação e durante o parto, esse bebezinho nascer. Então, eu faço acompanhamento da mulher durante todo esse período da gestação. Ciclo fértil, conhecendo o período da ovulação. Esse é um método, gente, chamado temperatura corporal basal. Existem muitos métodos para a mulher utilizar, tá bom? Essa é uma das ferramentas que eu vou ensinar hoje para vocês. Outra é o muco fértil, tá bom? É um método bem interessante, muito assertivo, tá? Assim como esse. Eu utilizo essa metodologia para o meu diagnóstico no dia a dia. Se vem uma mulher falando, Carla, eu quero engravidar, eu vou pedir para ela fazer esse acompanhamento, porque nesse diagnóstico eu consigo verificar o que precisa ser tonificado, né? Quais são as deficiências da mulher, o que está acontecendo com ela. Eu consigo entendê-la, né? Através do intervalo, através do ciclo menstrual. E ela também consegue se reconhecer, se analisar, se diagnosticar, entender o que está acontecendo com ela a cada um dos momentos. Então é muito interessante, tanto para mim, né, como ferramenta, quanto para a mulher, o que está acontecendo com ela, reconhecendo ela em cada uma das fases, tá? Então vamos lá. Quais são as ferramentas para eu poder fazer esse método? Eu preciso de um termômetro, caneta e caderno. Simples assim, eu não preciso de mais nada, tá bom? É, sabe esses termômetros que você utiliza para febre? É um termômetro simples como aquele, tá? A única coisa que a gente pede é um termômetro, se possível, de 2 casas após a vírgula, tá? Porque daí eu tenho dados mais precisos, tá? Porque a temperatura não tem um range tão grande, né, que sobe e desce. Então, quando eu tenho essa precisão de 2 casas, eu consigo fazer um gráfico muito mais lindo, tá? Para acompanhamento. Se você não tem esse termômetro, não tem problema, tá? A gente consegue medir da mesma maneira. Eu vou ter menos oscilações, tá? Eu vou muitas vezes reconhecer um pouquinho, vai ser mais delicado reconhecer essas quedas de temperatura, esses aumentos, tá? Porque o gráfico vai ser mais linear. Quando eu tenho essas 2 casas após a vírgula, eu consigo, né, fazer um reconhecimento mais assertivo. Onde eu compro esse termômetro? Gente, em qualquer farmácia, tá bom? Na internet, ele é barato, ele é simples, tá? De ser adquirido. Normalmente ele vem com esse nome, tá? Termômetro de temperatura basal, tá bom? Porque esses 2 casos, para nós, é bem importante, tá bom? Então, vamos lá. Qual é o procedimento, né? Então, como que eu vou fazer? Eu vou acordar, tá? Antes de colocar o pé sair da cama, eu pego meu termômetro lá na penteadeira e já coloco sublingual, tá? Eu coloco o termômetro, ele vai fazer o pi, né? Você espera lá 2 minutinhos e você olha a temperatura e anota no seu caderninho. Então, você vai anotar o dia, a temperatura, tá bom? E o horário que você está acordando, é muito importante, tá? Para nós, o ideal é a gente aferir sempre no mesmo dia e no mesmo horário, tá? Se isso não acontecer, eu vou te ensinar uma outra regrinha aqui. Então, antes de sair da cama, você tem que ter algum lembrete lá do lado da sua penteadeira que você, né, fala, preciso medir a temperatura. Deixa o termômetro bem exposto, coloca algum sinalizador no celular, alguma coisa assim, para que você desperte. A primeira coisa que você faça é pega o termômetro, coloca na língua, né? Fez o pi, anota lá, tá bom? Uma outra coisa muito, muito importante. Eu preciso ter dormido naquela noite, senão a temperatura não vai ser real, tá bom? Então, eu peço aqui um sono mínimo de 4 horas, né? Eu já fiz cursos que falavam até 5 horas, né? É importante ter esse sono mínimo, porque senão eu não vou ter uma temperatura fidedigna, tá bom?
Então, se a mulher, né, muitas mulheres perguntam, mas eu vou acordar, eu acordo para fazer xixi à noite, tá? Se você acorda uma vez à noite para fazer xixi e você faz xixi rapidinho, e já volta a dormir, não tem problema, tá? Não é um problema. Agora, se você acorda à noite, né, volta para a cama depois do xixi e fica lá um tempo sem dormir, tá? Leva um tempo para você voltar a pegar no sono. Esse método não é mais interessante. A gente vai ter que utilizar outro método, talvez o do muco fértil, tá bom? Se aconteceu isso uma, duas, três, quatro vezes, né, ao longo de um mês inteiro, ao longo de um período, também não tem problema, tá? É só você fazer um asterisco ao lado e falar, olha, nesse dia eu teve insônia, então a gente tem que, de uma maneira, anular aquele dia, tá? Mas você tem um gráfico completo, entendeu? E nesse gráfico completo a gente consegue ter a informação que nós precisamos, então não tem problema. Se foi, né, 2, 3, 4 dias que você deixou de dormir ao longo de 30 dias. Agora, se você tem insônia, se isso acontece com você sempre, então a gente tem que ir para outro método. Ou se não, né, falar para essa mulher, eu preciso que a gente cuide de você antes, tá? Porque insônia, eu preciso, é importante a questão do sono, ainda mais se você é uma tentante, tá? Então talvez seja interessante a gente fazer um tratamento para que você volte a dormir, né? Porque o sono, ele é muito representativo, né, na qualidade de vida dessa mulher. Nós precisamos dormir, todos nós precisamos dormir, tá? Então, você precisa do sono, tem todas as explicações por que o sono é tão relevante, tá? Então, talvez eu preciso resolver o seu problema de insônia para depois fazer as tentativas, tá bom? Mas se não é seu caso, esse método vai ser perfeito para você, tá bom? Eu vou passar aqui. Ah, uma coisa interessante. Aqui a gente tem alguns aplicativos que eu coloquei aqui embaixo para você. O Clue, Fertility, Kindara. Existem várias ferramentas, tá? Então, o que você vai fazer? Você abre, a maior parte deles são gratuitos. Você instala ele no seu celular, daí você coloca a temperatura no seu celular e ele dá esse gráfico para você, tá? Sem ter que você fazer ele na mão. Então é muito legal, você consegue fazer esse acompanhamento do ciclo, depois do próximo ciclo, e você vai fazendo uma. A gente vai interpretando e relacionando os dois, é muito interessante. Acordei tarde no final de semana, né? O que que eu faço? Como que eu faço, né? Você me disse que tem que sempre acordar os mesmos horários. Normalmente a gente sempre tem, né, uma rotina, né? Então, por exemplo, você acorda todos os dias às 7 horas da manhã. E aqui eu dei um exemplo, né? Normalmente eu acordo às 7 horas da manhã e às 7 horas da manhã a minha temperatura aqui é 36,5, tá bom? No sábado, eu acordei um pouco mais tarde. Eu acordei às 9 horas e a minha temperatura é 36,7. Então, eu tenho que fazer a equivalência, né? A cada 1 hora do seu dia que você acorda, né? Representa 0,1 adicional. Porque durante o dia, a nossa temperatura é muito mais alta por conta do sol, por conta das atividades, tá? A gente é yang durante o dia. Então, se você acordou às 9 horas, aqui meu exemplo, 36,7, isso equivale a 36,5 às 7 horas da manhã, tá bom? Então, a cada hora adicional, 0,1. Nesse caso aqui, se eu acordei tarde, você vai fazer o contrário, né? Você vai tirar 0,1 para fazer a equivalência do horário que você acordaria normalmente durante a semana, tá bom? E tá tudo certo dessa maneira. Ai, gente, a parte mais interessante é aqui. É onde eu vou ensinar para vocês como vocês medirem, tá? Então, esse normalmente é o ciclo. Olha que bonitinho, gente. Aqui tem o ciclo de uma grávida, né? Que é o vermelhinho, e o ciclo de uma não grávida, que é o azulzinho, tá bom? Então, aqui a gente tá falando de um ciclo de 28 dias, tá? Normalmente a mulher ela tem um ciclo de 28 a 35 dias. Isso deveria ser o normal, tá bom? Se você tem um intervalo, né, menor do que 28 dias, tem alguma questão de saúde que você precisa investigar. E se você tem um intervalo maior também do que 35 dias, também não é legal, tá bom? Eu vou explicar um pouco nesse gráfico para vocês. Então, aqui é um gráfico lindo de 28 dias, tá? A primeira fase, gente, que é o número 1, tá bom? É a fase da menstruação, né? Ela costuma ser em torno de 4 a 5 dias, tá? E aqui a gente tem normalmente uma temperatura baixa, tá? Então, essa é a fase da menstruação.
A fase número 2 é a fase folicular, tá? Também é marcada por uma temperatura mais baixa, tá? O que que acontece nessa fase folicular? É quando seus folículos, eles vão começar a se desenvolverem, né? Eles vão crescendo, eles vão crescendo, e o maior folículo, ele é rompido, e é quando o óvulo se solta, ele está preparado para ser fecundado, tá bom? Então, essa aqui, a fase 2 é a fase folicular, ela costuma ser em torno de 10 a 12 dias, tá bom? E você vê que existe umas mudanças de temperatura, mas ela tá num range muito pequeno, tá? Ela oscila, né? Mas não é uma oscilação tão grande. A fase 3 é a fase da ovulação, tá bom? A fase ovulatória. Então, o que que acontece quando o seu corpo vai ovular? Aquele folículo, né? Ele está se preparando para se romper, para o óvulo, né? Pro óvulo, o óvulo está quase maturado e ele vai sair. Eu vou mostrando umas fotinhos para você, tá? A terceira fase, a fase ovulatória, a temperatura, você vai observar que ela começa a cair, tá? Então, se a gente tinha um padrão, né, de temperatura corporal baixa, você vai ver que a temperatura, ela começa a cair. E nessa queda é onde a gente tem que começar a namorar, tá bom? Porque aqui ela vai cair para depois, olha, ela faz um pico de queda e depois ela levanta muito, ela cresce demais. E é aqui que o folículo se rompe. E aqui que é perfeito se o espermatozoide, se o óvulo tá pronto lá na trompa, né? Ele tá esperando o espermatozoide, é aqui que ele vai ser fecundado, tá bom? Então, aqui nesse momento, olha, quando tá terminando a fase 2, ó, eu falo pra gente começar a namorar normalmente em torno dos 10 a 12 dias após a menstruação, tá? É aqui que a gente tem que começar a namorar. Ah, uma coisa que eu não falei, muito importante. Quando inicia o dia aqui, né, a menstruação? Quando a menstruação se inicia? No primeiro dia que desce seu fluxo. É a partir dali que a gente tem que contar. Então, o intervalo, né, de um ciclo para o outro é do primeiro dia da menstruação, quando começou a descer o sangue, até o primeiro dia da próxima menstruação. Existem algumas mulheres que têm muitas borrinhas antes, tá? Começa a descer uma borrinha de sangue, uma borrinha, 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 para vir o sangue realmente menstrual, né? Aquele fluxo. É, quando essas borrinhas elas estão acontecendo, a gente não conta, tá bom? Essas borrinhas é uma deficiência para a medicina chinesa. A gente fala que é uma deficiência do yin yang, tá? O seu corpo está se preparando para descer, mas ele não tem força para vir o fluxo sanguíneo, tá? Então, a gente não conta, né, nesses momentos. A gente conta quando vier aquele sangue vermelho, bonito, vivo, tá? É a partir daí que começa a descer. As mulheres muitas perguntam, né? Ah, veio para mim à noite, né? Eu começo a contar no dia anterior ou no dia seguinte? Eu falo, começa a contar o primeiro dia, o número 1, no dia seguinte, tá? Quando vem o fluxo menstrual à noite, tá? Então, é o número 1. Então, considerando isso que eu acabei de falar, a menstruação aqui, né? Então, é do primeiro dia que desce, que é aproximadamente aqui, eu falei 5 dias, de 4 a 5 dias, tá? Aqui a fase folicular, de 10 a 12 dias. Então, do primeiro dia que desceu para você, né? 10 a 12 dias depois, a gente começa a namorar, tá bom? Que vai conciliar com essa queda aqui de temperatura, tá? Olha, a queda de temperatura e depois essa subida. Na fase ovulatória, existe então uma diminuição, né, de 0,2, 0,6 a temperatura e esse crescimento, tá? Esse crescimento aqui, gente, é a fase, a gente chama de fase lútea, né? A fase progesterônica, né? A gente precisa muito do progesterona aqui para sustentar essa temperatura elevada, tá bom? E aqui, quando o óvulo é fecundado, gente, ele é fecundado, ele vai cair, vai nidar no útero, e a partir daí a gente tem que manter essa temperatura elevada, tá bom? Então, uma mulher que está grávida vai ter esse aumento de temperatura e essa temperatura alta ela tem que sustentar, tá bom? Ela sustenta até o final da gravidez, tanto que as mulheres grávidas, elas têm calor, né? Ela tem muito calor, ela tem aquela, né? Elas se tornam mais masculinas até, né? Porque é um calor que é mais marcante, tá bom? Por quê? Porque ela tá com um índice de progesterona bem mais alto. Tá? E uma mulher que não engravidou, você vai ver que a temperatura aqui volta a cair. Ela se sustenta por um tempo ainda alta, mas ela volta a cair porque ela está se preparando para a menstruação novamente, tá bom? Olha que bonitinho esse gráfico. Deixa eu tirar minha telinha aqui.
Olha que lindinho. Esse gráfico é bem bonitinho, tá? É um outro gráfico, mas eu gostaria de mostrar para vocês a mesma coisa, mas de uma maneira diferente, tá? Porque normalmente desses gráficos nos aplicativos é assim que a gente vê, tá? Então, aqui, ó, a temperatura mais baixa, aqui é a menstruação, né? Aqui também considerou 5 dias. Menstruação, aqui ele fez uma bolinha porque acabou a menstruação, bolinha azul, tá? Daí aqui vai ser a fase folicular, olha que bonitinho, né? A fase folicular, você vai ver que tem umas nuances, mas tem um range pequeno de temperatura, né? Não é uma oscilação tão grande, tá? Uma oscilação pequena, tá bom? Daí aqui, olha, mais ou menos, ó, aqui deu 11 dias, né? 11, 12 dias, você vai ver que a temperatura tá caindo, ó. E é aqui que a gente tem que namorar, tá bom? Ó, 11 dias aqui deu, ó. É aqui que eu falaria, ó, começa a namorar. Você viu que teve uma quedinha, né? Desceu, subiu um pouquinho, mas não subiu grande, subiu pequeno e já começou a cair. Então é aqui a gente começa, né? Começa a namorar fortemente. Ó, aqui foi a menor temperatura, né? Se você considerar aqui, ó, desde o início da menstruação até aqui, ó, foi a menor temperatura. Quando atinge essa menor temperatura, no próximo dia, pá, é aqui que vai ter a ovulação. E a ovulação aqui tá no amarelinho, tá bom? Aqui a gente vai estar ovulando e olha, a temperatura se sustenta, pessoal. Se sustenta, tá sustentando. Agora, se a mulher não ficou grávida, o que que acontece? A temperatura vai voltar a cair, tá bom? E olha que bonitinho, esse gráfico tá bem lindo. Muitas perguntas que eu recebo. Gente, né? Se você fez essa análise por 1, 2, 3 meses, e esse é seu gráfico, pessoal, lindo, maravilhoso, né? A chance de você engravidar é muito alta. Você tá com um ciclo perfeito, tá bom? Muito legal, você vai conseguir se reconhecer, você vai fazer o comparativo, né, de cada um dos meses, você vai ver que seu ciclo tá lindo, tá? Mas nem sempre acontece isso. Muitas vezes a menstruação ela é marcada por uma temperatura mais alta. Essa temperatura começa a descer, demora para descer. Na menstruação ainda está alta. A fase folicular, muitas vezes, ela não acontece nos 10 a 12 dias. Essa fase folicular demora até 20 dias para acontecer, tá bom? Muitas vezes a fase folicular, o que que acontece? Vem a menstruação, e ela é curta, né? A ovulação acontece antes, tá bom? Então, muitas vezes, ó, em tipo 7, 8 dias, já aconteceu a ovulação, né? Essa temperatura cai e desce, mas ela cai e sobe, desculpa, ela cai e sobe aqui, não aqui, tá? Então, o que que acontece para a medicina chinesa? Quando a gente tem a menstruação, né? E essa fase folicular, ela é muito curta, é porque provavelmente é um folículo da menstruação anterior, tá? Então, esse folículo é um folículo velho já. Então, ele vai se romper aqui, ó. Ele vai se romper, mas ele não consegue, ele não tem boa qualidade, tá bom? Então, por isso que a gente tem ciclos curtos, tá? Então, uma pessoa que tem ciclos inferiores a 28 dias, provavelmente ela está utilizando, né, folículos do período anterior que não conseguiram se maturar, vão se maturar aqui, mas não é um folículo de boa qualidade, tá bom? E o que que acontece quando esse período é muito longo, aqueles ciclos de 40 dias, tá? Superior a 35 dias. Essa fase folicular, ela acaba sendo longa, então a ovulação vai acontecer por aqui, ó, no 19º, no 20º dia. É um folículo que não tem, ele demora muito para maturar. E ele também não vai ser um folículo de boa qualidade, tá bom? Aqui é muito longo, ele não consegue, ele não tem força para crescer. Também é uma deficiência, tá bom? Então, a gente tem que avaliar todos os exames, a gente avalia todos os hormônios para ver o que está acontecendo com essa mulher. Normalmente, quando essa fase acaba sendo muito curta ou muito longa, é uma deficiência, a gente fala do meridiano do rim, tá bom? Tem outras mulheres que aqui a temperatura, ela tem aqui tudo bonitinho, né? Perfeito. Mas quando ela ovula, a temperatura não consegue se sustentar alta, tá? Ela não consegue se manter alta por um tempo. Então, e ela vai começar a cair, o que é ruim também, porque o óvulo, depois de fecundado, eu preciso ter essa sustentação, essa temperatura, né, a progesterona alta. Então, quando a progesterona daquela mulher tá baixa,
Significa que eu não vou conseguir sustentar, né, essa maturação, né, essa formação do óvulo, e a temperatura começa a cair, tá? E muitas vezes acaba tendo o aborto. Então, por exemplo, aquela borrinha que eu disse, né? Aquela borrinha que começa antes da menstruação, isso já é um sinal que eu não tô com a progesterona legal, tá bom? Muitas vezes eu no exame tenho progesterona legal, mas para mim, se eu tenho a borrinha por muitos dias, eu não tô conseguindo, não tenho temperatura, não tô tendo progesterona suficiente para segurar aquela gravidez. Então, a gente precisa fazer essas correções antes da gravidez, tá bom? Para que eu consiga ter todo esse ciclo de maneira harmônica. O próximo slide. Olha que bonitinho. Deixa eu tirar minha caixinha aqui, tá? Aqui eu tô relacionando com os hormônios para você, né? Eu já comecei a falar dos hormônios no último slide, e aqui eu vou falar dos hormônios novamente, tá bom? Então, o ciclo regular é de 28 a 35 dias, né? Como eu havia dito. A fase lútea é uma fase fixa, né? A fase lútea é depois que você ovulou, né? Até vir a próxima menstruação. Essa fase nunca muda, gente. Então, quando eu tenho alguma questão, né, no ciclo ou adiantado ou muito atrasado, o que atrasa é a ovulação, é a fase folicular. Aqui, ó. É aquela fase onde os óvulos estão crescendo, né? E o óvulo é lançado aqui, né? O óvulo é lançado para ser fecundado. É essa fase aqui, gente, que eu tenho problema. É aqui que a gente tem que fazer correção, né? Porque a fase lútea é uma fase fixa, tá bom? E quais são os hormônios que a gente utiliza? Né, bastante para poder fazer essa referência e são fundamentais na saúde da mulher, tá? É o FSH, o LH, o estrogênio e a progesterona, tá? A progesterona ela é muito mais marcante aqui, né, após a ovulação, para sustentar a temperatura alta. E o estrogênio, o LH e o FSH, eles são muito importantes aqui, ó, na fase folicular. Eu preciso desses hormônios, assim como eu preciso muito de sangue para ter um endométrio espesso, né? Para ter uma boa formação, uma boa qualidade daquele óvulo e para esse óvulo conseguir crescer no momento certo, tá? Durante o período certo. Certo? Então, eu preciso muito desses três hormônios aqui para fazer a formação do endométrio e do óvulo, tá bom? Eu vou passar aqui, que na próxima slide eu consigo explicar melhor para vocês. Aqui, ó, que bonitinho. Aqui eu consigo relacionar, eu quero relacionar para vocês o endométrio com as fases, né, aqui do óvulo, para que você entenda todo o processo. Olha que bonitinho. Aqui eu vou falar quando o óvulo não é fecundado, tá? O que que acontece? Qual é a fisiologia? Então, aqui é um endométrio, né? Esse endométrio aqui é o da menstruação. Ele está sendo descamado, tá bom? Ele está fazendo uma limpeza, a gente está fazendo a limpeza da nossa casa. Então, ele é todo limpo, ele é eliminado, tá bom? Para que no próximo ciclo tenha um endométrio novo. E nosso corpo faz isso todos os meses. Olha que bonitinho. Então, eu descamo essa parede, essa casinha, eu faço uma limpeza da casinha e todo mês a gente forma um endométrio limpo, né? Um endométrio novinho para receber aquela gestação, aquele bebê. Então, olha aqui o endométrio. Ele está crescendo, né? Aqui nos dias, olha, ele está em crescimento, 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 tá? Olha, aqui é a fase da ovulação. Eu já tenho um endométrio bem legal, bem alto. A gente pede mais ou menos uns 7 milímetros, né? Eu tenho um endométrio legal. E aqui, olha, é um endométrio bonito, vascularizado, opa, pronto para receber aquele embrião. Olha que bacaninha. E olha só o endométrio, né? Então, eu tenho que ter um endométrio espesso e vascularizado. Por quê? Quando o embriãozinho, ele adere aqui, a gente chama de nida, né? Ele nida na parede, ele consegue receber alimentos, gente. Eu consigo nutrir aquele embrião. Por isso que eu preciso de um bom endométrio. E para ter esse bom endométrio, o que que eu preciso? Eu preciso de estrogênio. Eu preciso de sangue, né? Eu preciso dos hormônios aqui para que eu consiga ter um endométrio preparado para receber aquele embriãozinho, tá bom? Aqui são os folículos, tá? Então, aqui na menstruação eu tenho o folículo primário, né? E o folículo aqui na fase folicular, o que que ele faz?
eu tô crescendo ele. Ele vai crescer, olha aqui ele no meio, o óvulozinho. Ele vai crescer e vai crescer, e aqui na ovulação, o maior folículo, ele vai se romper e o óvulo vai ser liberado. Olha que lindo. Ele vai ser liberado e ele está pronto para receber aqui um esperma para ser fecundado. Se na fase ovulatória ele não aconteceu isso, ele vai ficar 24 horas aqui esperando algum esperma, né, chegar nessa região, na trompa. Se isso não aconteceu, pessoal, ele vai se degenerar. Então a gente chama ele de corpo lúteo. É por isso que aqui é uma fase lútea. O que que é a fase lútea? Esse corpo, esse óvulo, ele vai se desintegrar, né? Então ele se transforma em corpo amarelo, ele se degenera e ele será eliminado junto com o endométrio, tá? Essa é a menstruação. Então a menstruação é a limpeza do endométrio e desse corpo lúteo, que ele vai ser liberado, tá bom? Esse folículo aqui, gente, ele já nasce com a bebê. Ele é formado já na bebezinha, na barriga da mãe. Então, quando a gente cuida dessa mãe, eu estou cuidando, na verdade, da fertilidade daquela menina que está dentro da barriga dela. Por isso que é tão importante a qualidade desse óvulo e desse espermatozoide, e é muito importante a gravidez que aquela mulher vive, tá? Quais são as situações de alimentação dela? Quais são as questões emocionais que ela está vivendo? Como é o sono? Como ela lida com o estresse, né? Porque a gente está falando aqui de uma questão transgeracional, porque nós estamos cuidando da fertilidade daquela menina na barriga, né? Então, a menininha, a bebezinha, lá com 36 semanas, ela já tem todos os folículos antrais, tá? E esses folículos, eles vão ser liberados ao longo de uma vida, tá bom? Então, por isso que a gente não consegue mudar a quantidade de óvulos dessa mulher, mas a gente consegue cuidar da qualidade desse óvulo, tá bom? Que isso, para mim, é bem importante. Então, aqui, olha, esse é o processo. E quando ele é fecundado, gente? É o próximo slide. Quando existe a fecundação, né? Então, aqui, foi o que eu te falei. Os folículos estão aqui, e eles vão crescendo, 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 e o maior folículo, o folículo se rompe e o óvulo, ele é solto, tá? Ele está disponível para ser fecundado. Gente, aqui é o ovário. A trompa não está ligada no ovário, né? A trompa, no dia da ovulação, ela vem aqui, né? Ela vem aqui e coleta esse óvulo. Por isso que é muito importante a questão da mobilidade das trompas, a gente trabalhar as trompas. Então, por quê? Porque elas vêm aqui e fazem a coleta. É muito bonitinho, é muito perfeito isso. Daí ela coleta o óvulo, e é aqui que o espermatozoide ele acaba subindo e se encontra com o óvulo para ser fecundado. Então, ele vai descendo, né? Aqui tem o ovocito, ou o ócito, o pessoal fala, ou o óvulo, é tudo a mesma coisa, tá bom? Ele tá aqui ele é fecundado, ele vai descendo esse caminho, ele vai descendo pelas trompas, né? Ele vai fazendo, né, esse processo, ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando ele chega aqui no útero, aquele útero lindo e vascularizado, né, do endométrio perfeito, preparado, ele vai fazer o quê? Ó, ele vai se nidar. É a nidação que quer, ele vai colar aqui nessa parede do útero e o útero ele vai, né, alimentar esse embriãozinho. Como aumentar as chances de engravidar, gente? Vamos lá. Você conhecendo o seu ciclo, você fazendo essa medição por 1, 2, 3 meses, você vai conhecer perfeito cada um dos seus momentos. Você vai se entender mais, se reconhecer mais. Então, você vai saber quando você está ovulando, tá? Então, eu preciso ter a ovulação e aumento da temperatura. Parece ser simples, né? Mas nem todo mundo consegue ovular, né? Muitas vezes, nem sempre esse folículo consegue se romper. E nem sempre eu consigo sustentar a temperatura, porque eu não tenho progesterona suficiente para essa sustentação, tá bom? Todos os hormônios são importantes, tá bom? Todos aqueles que eu falei, o LH, o FSH, o estrogênio, progesterona, todos eles são importantes. Não dá para anular nenhum deles, né? Cada uma das fases, né? Ele vai ser fundamental em cada um dos ciclos, em cada um dos momentos das mulheres. O tempo de vida do óvulo, né? Então, ele consegue sobreviver até 24 horas, né? Após ele ser liberado, né? O folículo.
E o tempo-vida dos espermatozoides, eles costumam ser em torno de 48 a 72 horas. Então, por isso que a gente fala para namorar dia sim, dia não, dia sim, dia não, durante o período fértil, tá bom? Algumas escolas até falam de um dia pula dois, um dia pula dois, né? Dependendo da qualidade do espermatozoide, perfeito, né? Porque o espermatozoide vai de 48 a 72 horas. Dependendo da qualidade do espermatozoide, o ideal, na verdade, seria dia sim, dia não, dia sim, dia não, tá bom? O que que é importante na fecundação, gente? A qualidade do óvulo, ela é 50%, tá bom? E a qualidade do espermatozoide são os outros 50%, tá? Então, quando você tem que se depara com algumas questões, eu tô falando bastante dos hormônios, né, das mulheres, do que nós precisamos avaliar, mas a qualidade do espermatozoide, ele representa 50%, tá bom? Na saúde do bebê. Muitas vezes, mulheres com questões de aborto e dificuldade da gravidez, a gente tem que avaliar o marido, tá? Quais são os hábitos de vida dele, qual é a qualidade do espermatozoide dele, tá bom? Porque muitas vezes a interferência aqui, a questão está sendo do homem, não da mulher, tá? Então, por isso que a gente está falando, né? Então, o óvulo é importante, de boa qualidade? Sim. E o espermatozoide também, tá? As mesmas questões que a mulher vivencia, né? Também é o homem, tá? Então, o estilo de vida é importante para ambos. É, Período fértil da mulher. Então, como eu disse, ele é anterior à elevação da temperatura, né? Então, quando a temperatura começa a descer, que costuma ser em torno de 10 a 12 dias, ela começa a cair, é naquele momento que a gente tem que namorar, tá bom? Fortemente. Aqui a gente fala, né, de manter as relações sexuais durante todo o período fértil, que são aproximadamente esses 5 dias, né? Vai, uns 5 a 7 dias para ter uma margem de segurança. Então, a dia sim, dia não, seria interessante a gente namorar, ou dia sim, pula 2 dias, dia sim, né? Pula 2 dias. O muco fértil, gente, não vou falar aqui, porque senão vai ficar uma coisa muito longa, um curso muito longo, mas a gente, quando a menstruação, a gente sempre tem muco, para falar a verdade. Sempre. Muitas vezes a gente não consegue reconhecê-lo, tá? E muitas vezes a mulher realmente não tem muco por uma deficiência, tá? Então, se a mulher não tem muco em nenhum momento, ela tem alguma deficiência que precisa ser verificada. O muco, ele começa a soltar, né? Na fase menstrual tem aquele sangue, depois a mulher fica um pouquinho seca, e lá para o 7º dia, 8º dia, a mulher começa a soltar um muco, e naquele momento a mulher está se preparando para essa fase ovulatória, tá bom? Então vocês têm que ficar espertos, vocês vão ver, é diferente, tá? É um muco muito mais acentuado. E a gente fala, existem vários mucos, né? O muco seco, um muco esbranquiçado, um muco mais amarelado, tá bom? Então, no começo fica um muco mais seco, mais pegajosinho, tá bom? E daí, quando ela fica nessa fase extremamente fértil, que é quando a progesterona tá fazendo efeito, né, tá sendo lançada, e por isso que existe esse aumento de temperatura, é quando o muco fica transparente, tá? É quando ela está muito ovulando. O muco, ele fica transparente como essa foto. A gente fala que é comparado a uma clara de ovo. Então ele fica assim, ó, você abre e ele não quebra, tá? E ele é muito transparente. Ele não é esbranquiçado, não é amarelado, não é viscoso, não é nada. Ele é realmente viscoso e transparente, tá? Por conta da progesterona, por isso que ele fica nessa cor. Então, quando a mulher começa a soltar esse muco, também é um sinalizador que você está se preparando para ovular, tá? É um momento que você tem que iniciar o namoro. Fora que a mulher fica realmente com libido muito mais alto nesse período, né? A gente tem mais sonhos, a gente fica muito mais propícia, a gente começa a olhar o marido de uma maneira diferente naquele momento, né, da libido. Então olha quantos sinalizadores que nós temos, né? É, Uma coisa importante deixa eu beber água, peraí. Anotar os dias não confiáveis, né? Já falei isso para vocês lá no início. Então, se no final de semana você foi para um casamento, você foi para uma festa, alguma coisa, e não teve um sono normal, né? Um sono mais agitado, não teve aquele sono de 4 horas fluido, gostosinho, faz um asterisco lá, porque a gente tem que desconsiderar aquela temperatura, tá? Para não prejudicar esse gráfico.
Consumo excessivo de álcool atrapalha? Sim, tá? Se for pontualmente, também anota. Pode sim interferir na temperatura, tá? Se for esporádico, né, você faz essa anotação. Se o consumo de álcool é muito grande ao longo dos dias, excessivo, você, né, é sexta, sábado, domingo, daí é sexta, sábado, domingo da outra semana, e se você toma muito álcool, ele vai prejudicar também, tá bom? Essa temperatura. E também vai prejudicar muito a qualidade do álcool, tá? O álcool não é para nós recomendável, não tem dose segura, tá? Não existe dose segura. Então, a gente, quem é da medicina chinesa, né, não curte muito o álcool, realmente ele afeta demais o nosso organismo e ele não é recomendável. Um dia na semana, né, a cada 15 dias, tudo bem, meia tacinha de vinho, tá? Mas o álcool para nós, ele causa uma distorção. Doenças e medicamentos, né? Se você ficou resfriadinho 1, 2 dias, perfeito, você consegue medir, né, o gráfico sem problemas nenhum. Agora, se você ficou doente uma semana, 15 dias, você vai ver seu ciclo totalmente desregulado, tá? E a temperatura não vai ser muito fidedigna também, tá bom? Tem medicamentos muito fortes, né? Vai atrapalhar, vai causar alteração na medida, tá bom? Nessa mensuração. Então, fazem esses asteriscos aí para a gente desconsiderar alguns períodos, alguns dias, né? Considerando esses fatores aqui que eu tô observando. É o que altera o ciclo menstrual, né? E o muco. A amamentação, você não menstrua e altera demais, mesmo que você esteja menstruando, vai ter uma alteração muito grande, tá? Não é considerado, não é fidedigno. Medicamentos, né? Tem alguns medicamentos muito fortes, né? Alguns medicamentos até reduzem o muco, tá? Você nem consegue sentir o muco, você vai ver que tem uma distorção muito grande, porque aqui eu coloquei antibióticos anti-histamínicos, né? O clomifeno, porque você não vai conseguir ter o paralelo do muco para poder observar, vai afetar o ciclo menstrual também. Excesso de álcool, como eu disse, alimentação irregular, né? Sem rotina, uma alimentação não bem estruturada, desequilibrada, vai afetar o ciclo menstrual, porque o alimento é o que nos nutre, é o que nos, né? Pode ser tanto um aliado, né? Quanto um veneno, tá? Ele pode ser tanto remédio, na verdade, né? O que nos nutre, um medicamento, do que um. Aqui eu vou ter que cortar, tá bom? A alimentação é muito importante durante o ciclo fértil, tá bom? Então, se você tem uma alimentação desregulada, desestruturada, sem rotina, muita coisa gordurosa, açúcares, né? Como eu coloquei aqui, excesso de álcool, tudo isso, você vai ter um ciclo menstrual provavelmente irregular, tá bom? Porque o alimento nos nutre, mas ele também pode ser o seu veneno, tá? Estresse, é, se você está vivendo uma questão no seu trabalho, ou alguma questão, né, emocional com a sua família, coisas assim, você vai ver que o seu ciclo menstrual naquele momento vai variar, tá? Nós somos, seres emocionais, a emoção afeta muito, desequilibra demais os nossos órgãos, então você vai ver, assim, a nuances. Questões pontuais, tudo bem. Agora, se você está vivendo um estresse muito grande, né, constante, o ciclo menstrual será alterado também, tá bom? E a dificuldade da ovulação, tudo isso vai acabar acarretando mudanças. Contraceptivos, né? E doenças, né? Em especial infecções sexualmente transmissíveis, vai mudar muito o ciclo fértil. E é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vou disponibilizar outros cursos, outras ferramentas para vocês, né, para vocês se avaliarem, se reconhecerem. É muito legal, além, né, uma outra coisa que eu peço também para minhas pacientes, além da temperatura, eu coloco também as fases da lua, tá? Eu peço para ela colocar a lua cheia, a lua minguante, olhar para o céu, entender, né, fazer essa correlação com as fases da lua. Nós normalmente estamos muito alinhadas, tá? Também peço para colocar o seu humor, os seus sentimentos,
tá? Porque também tem muita relação, os sentimentos conforme o período fértil da mulher. O período fértil não, cada um dos períodos, né? Nós temos sensações, sentimentos, e para que a gente se reconheça, né? Para que a gente se permita sentir aquilo e para que a gente tenha, né, na menstruação, nosso momento de resguardo, né? E existem outros momentos que nós somos mais ativas, né? Com muito mais iniciativa, mais criativas, mais, né? Com possibilidades de criação, de projetos, de atividades. Então, nós somos, né, nós somos, nos reconhecendo, a gente vai estar preparada para cada período, né, e a gente vai ter uma compreensão melhor de nós mesmos. Então, é muito interessante o ciclo fértil da mulher, eu acho muito lindo, tá? E muito obrigada, até mais.